fleumático calmo. Eu acho fantástico, assim, como o Cláudio Galeno, ele consegue encontrar palavras certeiras, assim, bem objetivas para definir, assim, a essência de cada temperamento. Muito bacana, né? Ele foi muito direto ao ponto. O fleumático é uma pessoa calma. No início da vida, até mais ou menos uns 40 anos de idade, o fleumático ele tende a evitar conflitos, evitar problemas, evitar confusão. Ele não quer confusão, ele quer tranquilidade. Eu digo isso porque às vezes depois dos 40, né, ou na crise da meia-idade, um pouco menos, um pouco mais, alguns fleumáticos acabam vivendo uma transformação, que ele acaba mudando, né, tudo aquilo que ele tinha uma visão antes, pelas experiências que ele tem, ele acaba mudando toda aquela forma de ser. Mas até então, ele tem a tendência em achar que o tempo resolve todas as coisas, né, tem que esperar o tempo certo para tudo, que ele não precisa interferir em muitas coisas, né, que as coisas vão correndo, vão acontecendo sem a intervenção dele e que às vezes muitas pessoas interpretam de uma forma mais exagerada, né, desnecessária, né, com preocupações desnecessárias, coisas que podem se resolver de outras formas, mais tranquila. Normalmente o fleumático não tem muita pressa de que as coisas aconteçam assim, nossa, com muita pressa. Ele pode até falar, mas assim, mentalmente, comparado aos outros temperamentos, não há tanta pressa de que as coisas aconteçam. Porque afinal, um dia vão acontecer, e se também não acontecer, não tem problema. A gente muda o foco, muda o objetivo, tudo se resolve. O verdadeiro problema, sim, o principal problema que chega na porta, né, que bate a porta do fleumático, é a pressão externa, a pressão que os outros fazem, que a vida faz com ele, né? Ele mesmo não percebe muitos problemas, mas os outros acabam tentando abrir os olhos dele para perceber os problemas. O que normalmente incomoda as pessoas que convivem com o fleumático é as expectativas que aquela pessoa tem dentro do relacionamento com o fleumático, mas que parece que o fleumático não entende da mesma forma, parece que ele não dá a mesma importância para aquilo que o outro está falando, tem expectativas, que é falado ou que não é falado, mas que às vezes isso também pode ser um erro, né? Que falta comunicação, mas que o fleumático parece que não dá tanta importância, não tem tanto zelo naquilo que é importante para o outro. É um ponto bem importante, olha, o fleumático pode gerar no outro, né? Pode gerar em você que convive com ele, um sentimento de indiferença, e fique bem atento a isso, você que é fleumático. Um sentimento assim de pouca interação, pouco interesse, pouco envolvimento, pouco comprometimento, parecendo que tudo tá bom, né? Que não precisa de tanta mudança assim, que é um exagero as cobranças que o outro faz. E o fleumático às vezes entra, né, numa zona de segurança, de conforto, de acomodação. E até mesmo no diálogo, né? Muitos fleumáticos não percebem a necessidade de conversar, né? Dialogar, né? Principalmente no que se trata em dialogar para resolver problema, né? Para resolver conflito. Eles preferem não entrar em discussões, né? E isso pode deixar os parceiros furiosíssimos, né? Já vi isso acontecendo muitas vezes. E isso pode incomodar profundamente o fleumático. Na hora de tentar resolver conflitos no diálogo, né, do parceiro, uma pessoa tentar promover esse diálogo, o fleumático pode ficar muito incomodado e tentar fugir de várias formas, né, consciente ou não, daquele diálogo conflituoso. Assim como o fleumático é comparado à água, né, nós já falamos um pouco sobre isso antes, né, mesmo que o mar se perturbe hoje, né, que a tempestade venha, amanhã vem a alegria, né? Então, normalmente pode acontecer que o fleumático dê a aparência de que ele esqueceu, né? Parece que você fala por um lado, né, sai pelo outro, né? Você fala de um ouvido, sai pelo outro, né? E parece que aquele mesmo erro é cometido de novo, de novo, de novo, ou é procrastinado de novo, ele promete hoje e não faz, e amanhã já esqueceu, e você tem que falar de novo. E é aquela luta para tentar falar sempre para ver se gera uma motivação para a mudança. O fleumático, quando ele consegue desenvolver bem algumas virtudes, ele tem uma tendência muito bacana para desenvolver, né, fidelidade, constância, rotina, mas acaba costumeiramente deixando a desejar naquilo que diz respeito à agilidade para a mudança, na intensidade dos afetos, do campo afetivo dos relacionamentos e na correção dos problemas que precisam ser corrigidos. Isso acaba fazendo com que o fleumático tenha dificuldade até mesmo de corrigir os outros, tendendo a não
ter facilidade de corrigir nem mesmo os filhos, nem os colaboradores, e mais fazendo pelos outros, né? Meio que jogando debaixo do tapete, né? E fazendo pelos outros, do que fazendo com que os outros façam aquilo que eles deveriam fazer. Por esse motivo, né, um ambiente onde tem muitos fleumáticos normalmente é muito tranquilo, né? Se evita muitos conflitos, normalmente não dá muito problema. Assim, um ambiente mais sereno, mais sossegado. Conviver com o fleumático pode ser engraçado ou difícil às vezes, pela sensação de que não há nenhum problema. E até no começo até tudo bem, mas a calmaria demasiada, né? Muita calmaria, nem todo mundo gosta, né? E isso pode virar a ser um problema, né? Pode se tornar um problema, né? A ausência de um movimento. Tem muitas pessoas que não conseguem gostar, né, de muita calmaria, que precisam de mais vitalidade, de mais movimento, até mesmo radicalidade, intensidade dentro do relacionamento. Mas vamos nos lembrar, é importante que a água não fique parada? Claro, né? Claro que a água se movimente, para não dar dengue, né? Não dar mosquito da dengue, misericórdia, Deus nos livre. Mas a água é água, né? A gente precisa ter noção disso, que a água se movimentar é importante, mas a água é água. Não espere que a água seja uma outra coisa que ela não é. O mais importante é tentar encontrar o potinho, né, que a gente vai colocar, né, vai ser quadrado, vai ser redondo, vai ser triângulo, que a gente vai colocar a água para ela tomar a forma daquele potinho, né, ou seja, né, desenvolver as técnicas, ferramentas de motivação necessária para impulsionar o seu fleumático que você convive, ou você mesmo, fleumático, se impulsionar para chegar onde você precisa chegar, né? Para cumprir bem o seu estado de vida e viver bem o seu chamado, a sua vocação, teu estado de vida atual nesse momento. Lembrando, não é assim, momento dica rápida, né? Para o fleumáticos, lembrem assim, o que te incomoda não é a única coisa que tem que ser mudada, né? Se incomoda o outro, também é uma coisa importante. Se gera sofrimento no outro, também é uma coisa importante para mudar em si mesmo. Às vezes você não vai perceber, não vai ver a necessidade daquela mudança tão rápida, mas o outro está percebendo, então é importante. E tem que ser importante para você também, né? Por isso que é muito legal o fleumático se abastecer, né? Buscar coisas que façam ele tentar mudar mais rápido e melhor, né? Como leituras, coisas que ajudem ele a tomar consciência de coisas que ele precisa mudar. Dizem por aí, né, que um filho fleumático pode ser um filho dos sonhos, né, porque ele tende a não dar muitos problemas. Desde criança, né, você deixa o bichinho ali, né, com todo respeito à palavra, né, deixa a criança ali no canto e você volta 3, 5 dias depois e tá do mesmo jeito, né, parece que nem se mexeu. Mas no começo isso é muito bom, mas depois pode acabar dando problemas, né? Isso acaba acontecendo com muita frequência, de o fleumático ter a tendência de conseguir conquistar as coisas mais para frente, né? Demorar um pouco mais para conquistar as coisas e demorar um pouco mais para se decidir pelas coisas, pelo seu caminho, aquilo que ele realmente quer, né? Até mesmo em relacionamento, se ele realmente quer aquele relacionamento ou não, não é? E isso normalmente acontece. Mas, como o próprio fleumático diz, né? Uma ferramenta legal para lidar com o temperamento fleumático, né? Tudo no seu tempo. Não adianta, né, empurrar demais, né? Porque se empurrar demais e o carro estiver sem motor, não vai pegar. Não adianta tentar dar o tranco se o carro está sem motor. Espera, né, colocar o motor certinho, colocar os equipamentos certinho, depois você tenta dar o tranco. Cláudio Galeno, muito sabiamente, desde lá de trás, agora ainda continua nos ajudando a entender melhor a essência de cada temperamento. Observando, conhecendo e compreendendo bem essas essências que a gente acabou de falar, você pode ir verificando se você tem essas essências em você mesmo. Essa já é a terceira aula do módulo 2. E aí, você já está suspeitando qual é o seu temperamento?